Olá, Bruno. Tudo jóia? Tudo bom. Bruno, como é que foi a prova de inglês? Aí um comparativo com anos anteriores, né? Grau de dificuldade. Fala um pouquinho pra gente. Olha, a prova de inglês, ela foi interessante. Ela foi clássica e nova ao mesmo tempo. Porque parece que ela é a prova que a gente teve nos últimos 10 anos com algumas questões coladas nela. Então a gente teve aquele texto um pouquinho maior, 3 perguntinhas, um outro texto um pouquinho maior, 2 perguntinhas, mas ao mesmo tempo, junto ali, a gente teve meme, né? Então, gêneros digitais vindo ali, né? Procura o humor. Toda vez que aparece uma questão engraçadinha, tenta explicar a piada e é sucesso. Mas a gente teve também questão interdisciplinar Com matemática. com a sua matéria, né? Eu sempre brinco quando aparece. Questão, né? Deve ser, eu não sei, eu não entendo matemática, isso é com você. Eu consigo resolver essas, eu só preciso de meia hora, uma calculadora e um professor de matemática do meu lado. Pronto. Mas, sim, se você tinha que ter um domínio ali da língua, do idioma, para você poder entender o que ele estava cobrando. Mas o vocabulário, né, da montagem ali da questão não era o mais difícil, não era o mais exigente. Entretanto, né, a parte que era um pouco mais tradicional da prova, que eram as questões de interpretação de texto, que a gente tinha ali 3 questõezinhas e 2 questõezinhas em cima, um pouquinho mais exigente. Assim, os textos eles não eram exatamente simples e um mal que a gente tem de vez em quando eles adaptam os textos, algumas das construções ficam claramente esquisitas, então aquela coisa a gente não tem certeza absoluta, né, do que ele está tentando colocar ali, algumas alternativas que são aquelas armadilhas ficam um pouco menos claras do que elas deveriam, né, mas, né, o vocabulário exigido, o nível de vocabulário não era trivial, assim, algumas questões estavam dentro de trechinhos que eram extremamente chatos de interpretar, porém nenhuma delas dependia 100% de um desses vocabulários que era difícil. Você conseguia, né, se você fizesse a leitura geral ali do trechinho onde estava inserido, você conseguia presumir, às vezes, um vocabulário ou outro, e dava para fazer. E teve uma questão com um poema que também dependeu pesado de vocabulário. Se você não pegou alguns vocabulários-chave ali, ia ficar bem difícil. Não teve tanta pegadinha, foi uma prova exigente, tá? Esse ano, que não está tendo as provas de inglês mais difíceis de todos os tempos, foi a prova mais exigente do ano até esse momento. Mas, no geral, uma prova bonita, uma prova, como eu disse, tradicional, né? Exatamente aquilo que a gente espera todos os últimos anos, mas com algumas questõezinhas colocadas ali, tentando conquistar as novas gerações com memes e promessas de novas, né, e Bruno, linguagens. foi um total de 8 questões. 8 questões, como incluindo eu disse, aquela de matemática. Isso, né, foram as 5 questõezinhas clássicas e algumas, né, que foi a poesia, questão extra, né, muito mais próximo da Unicamp, que faz só um texto, uma pergunta, só uma em cima do poema. Novamente, o meme, coisas digitais, assim, a gente vê bastante também na Unicamp, na VUNESP, só com uma pergunta. Então, a cara, né, dessas provas parece uma questão que se perdeu no caminho. Queria chegar no Unicamp, chegou atrasado, apareceu ali na FUVEST. E é a questão com matemática interdisciplinar, que também estava juntinho ali. Mas, legal. Prova bonita. O Bruno, para a gente fechar, uma prova então que a gente pode mais ou menos situar como uma média dificuldade, né? Uma prova média de dificuldade, como eu disse, vocabulários difíceis, mas você não dependia 100% de nenhum deles para tirar nenhum ponto, dava para fazer com a leitura geral. Se você, né, foi nas aulas de inglês, se você se dedicou, fez leituras, não é nada, nenhum tema totalmente aleatório, não é novas tecnologias, coisas que a gente sempre está prevendo que caem aí, então nenhuma grande surpresa assim na prova, exceto a interdisciplinar com matemática. Eu sempre fico surpreso. Esse aí é mais a sua praia. Tá ótimo então, Bruno. Tá bom? Bruno, muito obrigado. Obrigado a você, Marcelinho. Até mais, próxima. pessoal.